E aí, marxo-keynesianos, hoje é dia de dar continuidade à leitura comentada do Economia numa única lição do Henry Hazlitt, e hoje eu vou falar sobre o capítulo 13, que é a paridade de preços. É um capítulo também muito curto, começa na página 93 e vai até o começo da 99, são só 6 páginas, mais um parágrafo. Só que antes de começar a falar sobre esse capítulo, eu quero dizer para vocês que vocês podem comprar o Economia numa única lição através do link que eu vou deixar aí na descrição. É um livro muito simples e muito didático para quem está começando a estudar economia. Vocês clicam no link, vão ser direcionados para a Amazon, compram o livro e assim vocês vão estar ajudando o canal. Vocês também podem patrocinar diretamente através do Apoia-se e o link está aí na descrição. Só lembrando, eu tenho uma lista de leitura que eu sigo, tá? Que é do economista austríaco. E o nível 1 de leitura de economia vai estar aí na descrição também. É um link que direciona você para uma lista na Amazon. Você pode comprar qualquer coisa através de qualquer um desses links e você vai estar ajudando o canal bastante. Mas enfim, vamos ver aqui como é que o Hazlitt aborda o problema da paridade de preços. O argumento em favor da paridade de preços é mais ou menos o seguinte: a agricultura é básica e a mais importante de todas as indústrias. Deve ser preservada a todo custo. Além disso, a prosperidade de todos depende da prosperidade do fazendeiro. Se ele não tiver poder aquisitivo para comprar produtos da indústria, esta definhará. Foi essa a causa da crise de 1929, ou pelo menos de nossa falha ao não ter se refeito dela, pois os preços dos produtos agrícolas caíram violentamente, ao passo que dos produtos industriais sofreram apenas pequena queda. O resultado foi o fazendeiro não poder comprar produtos industriais, os trabalhadores da cidade foram dispensados e não puderam comprar produtos agrícolas, e a depressão espalhou-se em danosos círculos cada vez maiores. Havia apenas um remédio e era simples: fazer retornar os preços dos produtos agrícolas a uma paridade com o dos artigos que os fazendeiros compravam. Essa paridade existiu no período de 1909 a 1914, quando os fazendeiros eram prósperos. Devia-se restaurar e preservar eternamente essa relação de preços. Ou seja, a paridade de preços é tu tentar transformar o preço atual de alguma coisa para quem está vendendo em através de uma correlação que existe entre as coisas que você também precisa comprar. E aí tu usa a seguinte desculpa: olha, você quer que a economia cresça, você quer que a economia continue girando, que a economia continue se desenvolvendo, então a gente precisa comprar mais coisas, mas a gente não consegue comprar porque o preço dos nossos produtos caíram. Então eles precisam aumentar para que a gente possa consumir mais coisas na economia e assim a economia vai crescer, como eu falei anteriormente. Só que isso é um absurdo. Tu já começa a perceber que existe uma desculpa aqui para tu aumentar o preço de coisas específicas em determinados setores, mas isso só vai beneficiá-los, que é o que o Hazlitt demonstra mais à frente. Porque, inclusive, para pensar o seguinte: por que tu escolhe uma data específica? Por que não pode ser a paridade que existiu em outro tempo? Porque eles vão escolher sempre a data que é mais benéfica para a pessoa que está tentando fazer com que os políticos, com que o governo tenda a aderir a essa política, a essa paridade de preços. Mas aí o Hazlitt explica por que é que não se universaliza para outras questões da economia também. Porque existem outros setores que são muito importantes. E o Hazlitt dá alguns exemplos aqui. Quando a primeira edição desse livro apareceu em 1946, usei os seguintes exemplos dos absurdos a que isso levou. Um carro de turismo Chevrolet de 6 cilindros custava $2.150 em 1912. Um sedã Chevrolet de 6 cilindros, incomparavelmente aperfeiçoado, custava 907 em 1942. Ou seja, teve uma queda no seu preço. Ajustado à paridade, na mesma base dos produtos agrícolas, deveria, porém, custar 3.270 em 1942. Mais um exemplo: uma libra de alumínio no período de 1909 a 1913, inclusive, custava, em média, 22,5 centavos. Seu preço, em princípio de 1946, era de 14 centavos, mas com a paridade teria então custado 41 centavos. Então, o preço das coisas vai tender a cair. E o Hazlitt explica que as pessoas que tentam transformar essa ideia de paridade de preços em uma ideia geral se esquecem ou ignoram algumas coisas. Por exemplo, por que é que o preço dos produtos agrícolas caíram? Eles não começam a falar, eles ignoram, na verdade, a mecanização, a diminuição dos custos. E o Hazi dá exemplos mais na frente aqui, que eu não vou ler porque senão eu vou acabar lendo o capítulo inteiro, mas ele dá exemplos aqui de coisas que fazem com que o preço tenda a cair. E outra coisa, se a produção aumenta, é claro que os preços vão cair também, porque a oferta aumentou, então a concorrência faz com que os preços caiam. Então, as pessoas que estão querendo esse tipo de paridade de preços sempre vão ignorar essas coisas, porque no final das contas são pessoas desonestas que querem ganhar uma grana em cima de outras pessoas, que vão ter que acabar pagando mais por causa disso. Porque se o governo criar formas de aumentar o preço artificialmente, as pessoas vão pagar mais caro. Inclusive, corre o risco delas demandarem menos. Tá? E aí, o Hazi fala de novo aqui sobre essa universalização. A recusa em universalizar o princípio evidencia
não se tratar somente de um plano econômico de espírito público, mas simplesmente um processo para subsidiar interesses particulares. Outra evidência está em que quando os preços agrícolas sobem acima da paridade ou são forçados a permanecer nesse patamar por uma política governamental, não há exigência do bloco dos fazendeiros no Congresso para que tais preços fiquem abaixo do nível da paridade, ou que então sejam restituídos os subsídios. A regra só opera no sentido. O que o Haas está dizendo aqui basicamente é o seguinte: olha, os fazendeiros querem a paridade de preços, beleza. Só que quando os produtos deles estão acima do que seria a paridade de preços, eles não aparecem para dizer, ei, reduzam os nossos preços aí artificialmente, sabe? Ou então, olha só, como vocês subsidiaram a gente quando os nossos preços estavam muito baixos, agora a gente vai devolver já que os nossos produtos estão altos. Isso é um absurdo, sabe? Tipo, é óbvio, velho, que eles não vão fazer isso. Simplesmente os corporativistas que têm poder atrelado, correlacionado com o Estado, sempre vão tentar se beneficiar. Isso é o que ocorre sempre. Então a gente tem que parar de pensar, olha, quando eu falo a gente, eu falo de sociedade em geral, de achar que o governo deve subsidiar alguém, ou deve criar leis que vão regulamentar a economia, ou leis que vão tentar controlar a economia. Porque você tentar acreditar que, na verdade tentar acreditar não faz o menor sentido. Você acreditar que o governo pode controlar a economia é a mesma coisa que acreditar que as pessoas podem controlar as leis da física. Isso é absurdo demais. Mas aí o Hazlitt fala aqui sobre a falácia fundamental, né? E ele diz: se obtiver preços mais altos para seus produtos, o fazendeiro poderá comprar mais mercadorias na indústria e assim torná-la próspera e proporcionar pleno emprego. Sempre é isso, sempre na desculpa do pleno emprego. Mas enfim, como é que o governo pode fazer com que os preços aumentem? Geralmente, isso ocorre através de decreto, ocorre através de compra artificial, de empréstimos, restrições aos volumes de colheita e combinação de todos esses anteriores. Eu estou lendo aqui porque senão posso esquecer de alguma coisa que eu acho importante. Mas enfim, o decreto é simplesmente dizer, olha, o preço de alguma coisa agora é X. Isso acontece muito. Controle de preços. Ou então, uma compra artificial. O governo sabe que o preço de alguma coisa está muito baixa, então ele compra, ele se torna uma demanda artificial, ele compra aqueles produtos agrícolas e aí, como a demanda aumentou, porque o governo acabou entrando no mercado de forma artificial, o preço vai subir. Ou então ele pode conceder empréstimo a esses fazendeiros. E aí, como os fazendeiros estão com uma graninha extra, eles simplesmente param de produzir. E aí, como a oferta se reduz, o preço vai aumentar também. E o que pode acontecer também, que é uma das coisas mais nefastas, são restrições aos volumes de colheita. O governo simplesmente pode passar uma lei lá para algumas pessoas não produzirem tanto quanto elas produziriam antes, quanto elas produziriam naturalmente. E assim o preço vai tender a se elevar, porque a oferta vai ser diminuída artificialmente. E sabe, geralmente o que ocorre é que tu combina vários desses fatores. Inclusive, quando a gente vai parar para fazer uma análise, inclusive o Hazlitt fala sobre isso aqui, ele explica e exemplifica também o AAA, que foi uma das políticas do New Deal durante a Grande Depressão, de você simplesmente reduzir a produção para que os preços agrícolas aumentassem, só que, caramba, a galera tava morrendo de fome. Então, o bagulho é meio tenso. No final das contas, o governo não quer o melhor para a população. Ele só quer o melhor para as pessoas que podem financiá-lo, que podem ajudá-lo a aumentar seu poder e, consequentemente, ajudar também essas outras pessoas. Ou então, quando ele fala sobre a política da queima do café aqui na década de 30, que queimaram um monte de café simplesmente para que os preços aumentassem. E quando a gente traz isso para a primeira lição, que é o que se vê e o que não se vê, é o seguinte: beleza, vamos lá. O governo aumentou os preços de forma artificial. Mas quem é que paga por isso? Porque no final de contas, se o governo compra aquela produção ali, são as pessoas que são pagadoras de impostos que vão estar pagando por aqueles produtos agrícolas. No final das contas, para cada um dólar, R$ 1 ou uma libra esterlina que aquele produto agrícola tenha mais, uma pessoa vai ter que pagar R$ 1 a mais de imposto. Então, no final das contas, elas podem até acabar gastando mais com os produtos agrícolas. Entretanto, outros setores da economia também vão se reduzir, porque é o que se vê e o que não se vê. Tu vê o fazendeiro comprando mais, mas tu não vê as coisas que vão acabar fechando, que vão acabar vendendo menos, porque agora as pessoas possuem menos dinheiro. E a gente também tem que parar para pensar o seguinte: se alguma coisa aumenta de preço através de maneiras artificiais, através de intervenção estatal, a demanda também vai reduzir. Inclusive o Hazlitt fala sobre isso aqui, que tem muita gente que admite isso, sabe? Mas não é só uma transferência de riqueza. Não é só simplesmente a transferência de riqueza de alguns setores da sociedade para os setores agrícolas. Não, o que ocorre é uma destruição de capital, porque as pessoas param de produzir. E se tem menos coisas sendo produzidas na economia, é óbvio que a riqueza geral da economia também vai diminuir. Não é simplesmente, não, tu tem um dinheiro aqui que está sendo transferido para aqui.
o potencial de criação de riqueza foi reduzido. Então significa que a sociedade inteira se torna mais pobre, sabe? Então pode ser que eles utilizem até um último argumento e dizer, olha só, mas como a gente recebe tantas tarifas protecionistas, isso seria como uma compensação, né? O governo atrapalha a gente por causa das tarifas protecionistas, mas também ajuda a gente a ser compensado por causa disso. Só que isso é um absurdo. É a mesma coisa que eu falei uns meses atrás, quando teve aquela política relacionada ao leite, ao protecionismo do leite. Em vez dos caras dizerem, olha, a gente quer que pare com o protecionismo e não subsidiem a gente. Beleza, isso seria o correto. Mas não, o que é que eles dizem? Olha, deixa do jeito que tá, só continua com o protecionismo, porque assim eles sabem quem ganha mais ainda. O correto seria o seguinte, tu derruba todas as tarifas protecionistas e tu derruba todos os impostos. Primeiro porque o imposto é roubo, não deve existir imposto, não deve existir Estado. Lembre-se, esse ainda é um canal ANCAP, e será por muito tempo até que alguém refute isso. Mas enfim, tu deveria derrubar as tarifas protecionistas e não subsidiar ninguém. Mas não, eles só pedem um lado, porque no final das contas eles só querem ser beneficiados. Então, por aqui eu vou parar. Essa é a finalização desse capítulo. Em breve estaremos aí com a salvação da indústria, de alguma indústria específica. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, apoiem e comprem o livro através da descrição. Valeu, falou e fui.